Olá! Já não faltava mais nada. Trator, colheitadeiras, enfim, qualquer máquina agrícola terá de estar devidamente identificada a partir do mês que vem. Por um lado, a placa é uma forma de proteger o agricultor na hora de comercializar os maquinários, por saber a procedência, se houve algum sinistro. Do outro lado está o problema que vem junto com a identificação. Emplacar significa tributar. É mais licenciamento, seguro obrigatório e pior, IPVA, que se for cobrado de acordo com o preço do maquinário, o valor será um absurdo. Outro ponto questionável é, se trator não pode andar na estrada, para que placa? Esta incoerência, que é mais uma exigência ao produtor, está no Taroba Rural de hoje, que traz também preço do milho. Saiba por que o cereal se desvalorizou desde o início da safrinha e qual o futuro do grão. Chuva na lavoura, as consequências do excesso de umidade para as plantações. Minha Casa Minha Vida Rural, veja como funciona o programa que financia moradias a pequenos produtores. Enlatado de tilápia, as ideias inovadoras de criadores de peixes de Toledo. Domingo, 19 de maio de 2013, o Taroba Rural está no ar. Bom dia! O assunto que marcou a semana, tanto na cidade quanto no campo, foi a chuvarada que desabou sobre as nossas cabeças e sobre as lavouras nos últimos dias. A reportagem que você vai ver agora mostra as consequências de tanta umidade para as principais culturas do oeste do estado. Em menos de uma semana, choveu mais do que é comum para o mês de maio inteiro. Foram 191 milímetros só em Cascavel. Para o milho, não houve problemas. A safrinha se desenvolve bem. Só o que pode estragar a alegria do produtor é uma geada. Formação de geada nesse período na nossa região é fora de cogitação, porque em havendo formação, infelizmente, praticamente todas as lavouras de milho, haja vista recorde de plantio, em termos de área, segundo a safra nossa, é a maior área plantada, em Paraná também. Então, assim, fora de se cogitar uma possibilidade de geada com perdas irreparáveis. Já o trigo não gosta muito de chuva, não. Prefere frio e tempo seco. O excesso de umidade também está dificultando o manejo de defensivos. Por isso, a atenção é com as doenças. Os produtores que estão com o feijão nesta fase estão tranquilos. Já as lavouras que estão no ponto de colheita começam a causar preocupação. Isso porque os grãos tendem a sair do campo com excesso de umidade. Seu Antônio é um que está aliviado porque a lavoura dele em Corbélia ainda está verdinha, mas conta que o vizinho estava em plena colheita quando a chuva começou. Se ela continuar, os grãos podem até brotar no pé. Nós ali até que ainda tá verde ainda, né? Então, ainda tá. Bom, espero que não aconteça para frente, né? A escassez de feijão no mercado pode amenizar o problema. Sem matéria-prima, a indústria fica menos exigente e o preço sobe. O preço seguramente aumentou. Consultamos os informantes hoje, de 190, o cor já subiu para 220, o preto que estava em torno de 120, 140 hoje, podendo ter alguns comerciantes pagando até mais. Evidentemente, enquanto não se normaliza a colheita, o produto vai continuar subindo. Assim que iniciar a regularidade na colheita e efetiva comercialização, a tendência é baixar, mas não tão significativamente. E essa é a vida do produtor. Enquanto tem lavoura no campo, fica com um olho na terra, outro no céu. O agricultor, né, é complicado, né? Porque o cara planta, né, gasta bastante, né? Daí o tempo tem que rezar para o tempo ajudar, né? Senão... Vocês viram nas reportagens a preocupação que os agricultores tiveram com toda a chuva que aconteceu durante a semana em Cascavel, em Foz do Iguaçu, em Londrina, em Maringá. Mas essa chuva deve dar uma parada, pelo menos a partir de quarta-feira dessa semana. Hoje, ela ainda acontece em Cascavel e em Londrina, mas no período da tarde, porque durante a manhã o sol pode aparecer. O dia hoje em Cascavel começou com 13 graus e a máxima não deve passar dos 24. Amanhã, mínima de 13 graus e máxima de 21. Em Londrina, o dia começou com 16 graus, um pouquinho mais quentinho no norte do Paraná.
e a máxima por lá pode ser de 25 graus. Mínima hoje de 16 graus e máxima de 24. A chuva acontece até terça-feira, quando quarta-feira o sol pode aparecer. O nosso assunto agora é o preço do milho. Em quase todo o estado, a saca de 60 quilos está sendo vendida por R$ 19,00, queda de mais de 20% em relação ao início do plantio da safrinha. O valor também é inferior ao praticado nesta mesma época do ano passado, quando valia R$ 21,50. Os produtores que estão com as lavouras no campo só esperam que o cereal não desvalorize ainda mais. Diferente de outros produtores que estocaram o milho na safra verão, seu Celso vendeu tudo. Na época, ele ganhou R$ 25,00 a saca. Com preços bons, ele pôde investir na propriedade. O barracão está crescendo. Mas para garantir que o produto atingisse esses bons preços, o trabalho começou bem antes da colheita e da venda, lá no preparo da terra, antes do plantio. Segundo o agricultor, para o resultado final ser bom, ter planejamento é fundamental. Um agricultor bem planejado, né? Ele tem para frente, com certeza vai ter uns bons lucros, né? E sempre pensar também, né, que em diversificação da propriedade. Nem tudo a gente se consegue ao ano todo vender uns preços máximos, né? Então tem que sempre se pensar o seguinte, fazer uma diversificação na propriedade, né, para conseguir fazer uma média de preços. Agora no milho safrinha, seu Celso plantou 100 hectares. Ele sabe que desta vez o bolso não vai ficar tão cheio como na primeira safra. Ele se sente aliviado por ter vendido no tempo certo. Essa diferença no valor de uma colheita para outra tem explicação. As promoções das multinacionais, principalmente nas épocas de plantio, refletem na queda dos preços futuramente. Os produtores plantam mais e o resultado, muita oferta e pouca procura. Esse engenheiro agrônomo da SEAB explica bem isso. Já virou novela, mas realmente o mercado gira assim. Quando tem pouco, se paga muito. Agora, quando falta... A Argentina teve uma ótima colheita no verão, assim como o Brasil também. Os Estados Unidos estão plantando a safrinha agora e tem a expectativa de fazer uma das maiores safrinhas da história deles. Então, todas essas notícias de muita oferta fazem com que os preços sofram uma pressão para baixo. Esse é o motivo de ter baixado um pouco o preço. Bom, o milho primeira safra já passou. Agora é esperar a colheita desse aí, que ainda está verdinho. Enquanto os produtores aguardam para a colheita do milho, que deve acontecer no final de junho, início de julho, tem que aproveitar também, não é só trabalhar, né, seu Celso? O milho tá bonito, um milho cozido, um bolo de milho, é um momento certo agora. Com certeza, o agricultor, né, tem que aproveitar esses momentos, né, em degustar um milho verde, né, um bolo de milho também, e aproveitar o que a culinária também oferece, né? Bastante diversificação que se faz com milho verde, né? Então eu penso assim, não só pensar em faturar na época de colheita um bom dinheiro na venda do produto. Aproveitar também o que ele oferece nessa fase, agora que é de maturação, né? Com certeza, sucesso. Andressa, e nós vamos aproveitar, eu, o Vitor e o seu Celso, vamos pegar algumas espigas de milho aqui e lá para a propriedade do seu Celso, vamos degustar um pouquinho e vamos levar um pouco para a Andressa experimentar lá no estúdio também, lá com o pessoal da TV, né? Com certeza. O pessoal lá vê que na agricultura tem que se manter, né, com certeza mais alegre, mais contente e que tem mais diversificação também, né, no dia a dia do agricultor, né? Então vamos lá, né? Vamos pegar umas espigas aqui e lá fazer o nosso milho verde. Poxa, Giovan, muito obrigada, não precisava se preocupar, mas eu adoro o milho verde, ele já está ali guardadinho na caminhonete. A gente está em outra propriedade, nós demos um tempinho lá no nosso estúdio a céu aberto em Rio do Salto e demos um pulo aqui em Sede Alvorada, onde também temos o milho quase no ponto para consumo aí na panela. Então nós vemos aqui a propriedade do seu Jurandir Lambe e a preocupação dele é no preço daqui para frente. É sobre isso que nós vamos falar agora, vamos continuar nesse assunto sobre o preço do milho, só que sobre as tendências. Qual a sua preocupação então, Jurandir, em relação ao milho? É que esse milho foi plantado numa euforia
da safra de verão, quando que o milho chegou ao pico de R$ 26,00 a saca. E devido à falta do produto e uma severa quebra na safra norte-americana, a gente plantou e investiu mais do que o costume. Ou seja, foram investidos aproximadamente 30% a mais do que em anos anteriores. Então, se nós tivermos uma produção de em torno de 150, 160 sacas de milho por hectare, a R$ 19,00 a saca, o custo se iguala com a receita. Então, o milho não pode abaixar mais do que isso, senão teremos prejuízo. E isso o senhor investiu em sementes, adubação, defensivos? Sim, a gente investiu em uma semente de uma tecnologia maior, né, com potencial maior de produção, investiu mais em adubação. Tudo isso são fatores que elevam o custo. Se hoje o senhor vendesse esse milho a R$ 19,00 e empatar? É duro, né? Porque aí você trabalha 150 dias somente para o custo e põe um monte de alimento na mesa do brasileiro e nós ficamos só com o custo. Qual seria o preço ideal hoje? Para o produtor, para ter um retorno viável, um retorno bom, alguma coisa em torno de R$ 23,00 a saca. E o que o senhor quer saber? Qual a tendência daqui para frente? Com certeza. Seria muito bom se a gente tivesse uma informação maior sobre um mercado mais garantido para a nossa produção. Vamos então saber qual a tendência de mercado daqui para frente? A entrevista agora é com Camilo Motter, analista de mercado. O Brasil caminha para ter um novo recorde na produção de milho. A segunda safra, chamada safrinha, deve ter mais de 40 milhões de produção. Portanto, e com um consumo aí da ordem de 54 a 55 milhões. Portanto, o Brasil precisa exportar muito, entre 15 e 20 milhões de toneladas. Ano passado exportou 23 milhões, mas novamente vai precisar exportar muito. Ano passado, tivemos o grande benefício na formação do preço interno por causa da quebra da safra norte-americana. O Brasil ocupou esse espaço deixado pelos Estados Unidos com preços recordes a nível internacional. Neste ano, o cenário estabelecido é o mesmo do ano passado, com a única diferença de que a safra americana está sendo plantada agora e não sabemos o que vai dar pela frente. Se a safra norte-americana for normal, eles preveem aí em torno de 360 milhões de toneladas de milho neste ano. Portanto, os Estados Unidos voltaria a ocupar o espaço que sempre ele ocupou, exportando aí entre 45 e 50 milhões de toneladas. Eles são muito mais competitivos na produção, exportação, logística, né, em relação ao milho, do que o Brasil. Portanto, nós vamos ficar na dependência da safra norte-americana. Agora, nos Estados Unidos há um atraso no plantio. Isso já começa a dar uma sensação de que vai ter quebra na safra americana? Ainda é cedo para falar, porque o ano passado eles chegaram à metade do mês de maio com 85% plantado. Neste ano eles estão com apenas 30% plantado até metade de maio. O normal seria ter em torno de 70% plantado. Mas ano passado eles plantaram muito cedo e a seca cortou a produção em cerca de 30%, porque fez seca também em julho e agosto. Então, vai depender muito do comportamento do clima. Obviamente que esse atraso no plantio pode implicar em redução da produtividade. Mas, como existem N fatores que influenciam na produtividade final, ainda é cedo para se prever se isso realmente vai implicar em perdas ou não. Veja agora as cotações agrícolas. Em Cascavel, a soja foi cotada em média por R$ 52,50 a saca de 60 quilos, alta de 1,34%. O mesmo aconteceu em Londrina. No Porto de Paranaguá, a saca fechou valendo R$ 61,50, variação positiva de 6%. Já o milho encerrou a sexta-feira valendo R$ 19,00 a saca em Cascavel e em Londrina, sem alteração. Já no Porto de Paranaguá, a alta foi de 8%, cotado em R$ 26,50. O preço do trigo se manteve estável, ficou cotado em R$ 38,00. No próximo bloco, onde já se viu trator com placa, vem aí mais uma obrigação para o agricultor. A gente volta já.